Noite. Boa noite, professor. Boa noite, espero que todos estejam ouvindo, pelo jeito sim. Então vamos avançar aí no nosso conteúdo. Mas antes, o mesmo recado que eu já dei semana passada e que eu vou dar aí também hoje e também na semana que vem. Então, o que acontece, a gente vai ter, não semana que vem, mas na outra semana, então estou falando dia 6 de outubro, nós teremos aí nossa avaliação bimestral, tá? Então, ela vai ser online, ela vai ser aí por meio do portal do aluno, inclusive, quem verificar ali no portal, na 10ª semana, eu já coloquei essa observação, na 10ª semana, corresponde a essa nossa live do dia 6, não teremos live nenhuma, na verdade, dia 6, das 19h15 até as 22 horas, vocês devem fazer a avaliação do primeiro bimestre, Então, vai ter ali, naquele menuzinho à esquerda, onde estão todas as semanas de aula, mais acima, vai ter lá o ícone de avaliação do primeiro bimestre. Então, no dia 6, dia 6 de outubro, ou seja, não semana que vem, na outra terça-feira, vocês têm aí essa avaliação para fazer. Lembrando, essa avaliação, ela vale 6 pontos, ou 60, aqui no Uniandrade a gente computa a média de 0 a 100, então são 60 pontos aí que vocês vão ter dessa avaliação. É um formulário exatamente no formato que você já vem realizando a atividade de frequência, não é o mesmo estilo, o mesmo jeito. O único detalhe é que não é uma questão, serão 10 questões. Então, vocês terão 10 questões naquele formato múltipla escolha. Então, vocês vão ter aí quase 3 horas para responder. Responder é uma tentativa só, enviou aí a resposta, você já fez aí a avaliação, e aí ao longo da semana, a minha ideia é já, na quarta-feira, eu já consolidar aí essa nota e já lançar no portal de aluno de vocês, tá? Então, eu tenho essa característica aí de ficar bem curioso, com a nota de vocês, então eu não deixo dias e dias, não. A intenção é que a prova é na terça-feira, dia 6, já no dia 7, aí, ou seja, quarta-feira, eu já lance no portal do aluno de vocês as notas, as notas e faltas. Então, eu vou consolidar tudo no sistema, então, eu vou explicar isso semana que vem melhor também, mas, enfim, o sistema aqui do Uniandrade, ele não permite eu fazer o lançamento fracionado de nota, então, eu não consigo lançar lá na nota de vocês 60 pontos da avaliação e 40 pontos das atividades de frequência. Sou obrigado a lançar a nota cheia, então eu só consigo lançar lá o valor de 100, se a pessoa tirar 100. Então, basicamente, vocês vão ter que me questionar, porque a nota é aquilo. Apesar de que a avaliação mestral, vocês vão saber o resultado assim que termina o prazo, às 22 horas aí do dia 6, o sistema já deve liberar o gabarito, então vocês vão saber se acertou, errou e qual é a nota que vocês vão tirar da avaliação, daqueles 60 pontos. Das atividades de frequência, vocês também já estão sabendo aí quando que quando vocês acertaram ou não. Se errou uma, é só fazer o cálculo aí, verificar. Mas, enfim, semana que vem a gente vê com mais detalhes, eu estou antecipando aí, porque é daqui a 2 semanas toda essa questão. Então, daqui a 2 semanas tem a avaliação e semana que vem a gente reforça, o que vai cair, o foco, onde estudar mais, onde estudar menos. Eu vou dar todo esse apoio aí, vamos dizer assim, com relação a essa avaliação, Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, vamos à nossa aula de hoje, dado esse recado, vamos à nossa aula de hoje. Hoje a gente avança num tema, de certa forma, interessante, um tema aí que vem trazer uma evolução do direito por uma ótica, por uma estrutura aí que a gente chama,
né, de dimensões do direito e depois uma segregação com relação ao direito público e privado, né? Então, nós temos algumas divisões dentro do direito, e é isso que eu vou trazer para vocês, né? Então, são basicamente duas ideias, dois autores aí, primeiro um autor, né, que traz aí a dimensão do direito, e depois uma outra noção que tem uma estrutura, e eu peguei, né, a questão do Bobbio para mostrar para vocês, né? Então, hoje a gente vai ver essas duas noções, né, a dicotomia entre o público e o privado e as dimensões do direito, tá? Começando a aula sobre as dimensões do direito, né? O que acontece? Vocês vão perceber e vão estudar que, na maioria das vezes, as pessoas se referem a gerações do direito, né? Gerações do direito, porque é o nome original e é o nome que vem nas primeiras versões ou que estão no livro desse Paulo Bonavides, né? Então, Paulo Bonavides, ele traz isso para o Brasil, ele desenvolve melhor essa ideia de dimensões do direito. E ele coloca no livro o termo gerações, né? Por que o termo geração é criticado e ele acaba sendo aperfeiçoado para a ideia de dimensões? Porque geração, ele dá a ideia de substituição de um por outro, né? Que não é a ideia que ele traz nos livros, né? Na verdade, quando a gente fala dessa evolução do direito, não é uma supera a outra. Na verdade, nós temos que uma soma-se a outra, né? Então, são dimensões, são fases que vão se somando aí nessa ideia do Paulo Bonavides. Então, ele mesmo, nas versões aí, ou em alguns artigos que ele escreveu, anos depois de lançar esse livro, ele mesmo admite que realmente é o termo melhor falando aí, o melhor semanticamente, né, a semântica da palavra é melhor da dimensão. Mas, enfim, o que ele traz, né? Na verdade, o Paulo Bonavides, ele coloca como o direito evoluiu em conjunto com o Estado de Direito, né? Então, nós temos que o direito, ele vai somando situações, ele vai evoluindo situações que vão, de certa maneira, demonstrar como que o Estado também evoluiu, né? Então, nós temos, né, e muita gente coloca aí a questão de que essas dimensões do direito seriam, né, a própria vinculação aí à ideia da Revolução Francesa, né, as três gerações do direito clássicas, né, seriam dentro do tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a primeira dimensão, geração, seria essa liberdade, a segunda, a igualdade, a terceira, a fraternidade, né? De certa maneira, ela se encaixa, né? Existe aí esse encaixe, mas não é necessariamente essa a ideia do autor, né? Ele não criou essa teoria, ele não desenvolveu essa teoria em cima do lema da Revolução Francesa, mas acabou se encaixando, até porque nas obras mais recentes dele, ele coloca que já estamos na quinta dimensão do direito, né? Então, não seriam só essas três do lema da Revolução Francesa, mas, enfim, né, há esse paralelo aí que muita gente faz, né? Então, as dimensões do direito, como que o direito evoluiu e evolui junto com o Estado brasileiro. Brasileiro não, o Estado de Direito, né? Então, começando pelo Estado liberal, o Estado não intervencionista, o Estado que simplesmente estrutura o poder, né? Estrutura o poder ou o Estado, né? Limita o poder e estrutura o Estado. Essa primeira dimensão, essa primeira seção é a primeira geração de direitos, né? Então, esse Estado de Direito inicial, quando surge, né, lá no século XVIII, aquele Estado sustentado por aqueles ideais lá do Rousseau e tudo mais, né, aquele Estado individualista, a primeira geração de direitos, a primeira dimensão de direitos, vão trazer aí essa proteção individual da pessoa, né? Então, basicamente, são os direitos mais básicos ou mais essenciais para a vida, né, da pessoa. Então, nós teríamos aí a questão muito do individualismo, né? Então, nós temos a vida,
a propriedade, né, a liberdade de expressão, a religião, a participação política, né? Então, a primeira dimensão dos direitos é a primeira onda de proteção, né? É a primeira maré aí que esse Estado de direito inicial nos traz, né? Então, é nesse momento que surge, né, um rol de proteções pelo Estado. E qual é esse rol de proteções? É uma proteção bastante incipiente, né, bastante reduzida, limitada aí a esse âmbito individual, né, a vida, a liberdade, a propriedade, liberdade de expressão. Então, é uma proteção bastante pequena ainda, uma proteção bastante mínima do Estado. Então, esse Estado, esse primeiro Estado, traz essa noção. Uma segunda acepção, e aí a gente entra na segunda geração de direitos, surge exatamente quando o Estado se remodela. O Estado se remodela, né, naquele contexto histórico que a gente viu, já falou algumas aulas atrás, o Estado, ele evolui para um Estado social, ele deixa de ser um Estado mínimo e passa a ser um Estado, vamos dizer assim, inchado. O Estado, ele absorve toda essa ampla gama de direitos que a gente chama de sociais, né? Então, direitos sociais, eles trazem aí muito a ideia da questão do trabalho, né? A questão do trabalho, a proteção ao trabalhador, mas também trazem aí a questão vinculada à saúde, educação, assistencialismo, alimentação, moradia, né? Então, esse segundo momento, que é o início aí do século XX, vem trazer como que o direito acompanha essa evolução do Estado. O Estado deixa de ser algo mínimo, algo simplesmente individualista, simplesmente patrimonialista, para ser um Estado que assume um monte de obrigações. Esse monte de obrigações vem trazer aí a alimentação, a saúde, a educação. Então, o direito, né, o texto normativo, as constituições, né, que acompanham aqui nesse momento da segunda geração de direito, a gente já pode falar em constituições, né, o que a gente vem estudando nas últimas aulas. Então, nesse momento, nós já temos aí constituições obrigando o Estado a seguirem essas diretrizes, né, a seguirem esses direitos, a respeitar e propiciar, né, fornecer saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social, entre outros, né? Então, vejam, o Estado, ele muda, ele não é mais só olhar para o indivíduo isoladamente. O Estado, ele evolui, e o direito exige isso do Estado a partir de então, que se olha o contexto social, né? Social no sentido de exigir do Estado uma prestação em educação, uma prestação de saúde, o que antes era problema de cada um, né? Cada um que se vire com a educação, cada um que se vire aí com a saúde, né? Então, isso aí se desenvolve quando? No início do século XX, né? Então, vejam, quando a gente estuda direito, e quando a gente fala de direito, são situações bastante novas, né? São situações bastante atuais. Vocês são um pouquinho mais novos aí do que eu, mas a gente pode dizer aí que nossos bisavós, né, e talvez de alguns de nós, nossos avós, viveram, né, esses momentos aí, né, viveram esse tipo de mudança, de um momento totalmente inerte do Estado, em que o problema era de cada um, a um momento social. Vejam que no Brasil isso é incorporado na Constituição de 34, Getúlio Vargas, né, 34, se você for pensar aí, nossos avózinhos e bisavós viviam, né, ou nasceram aí próximo a essas datas. Não é algo tão longe, né, não é algo tão distante aí, se a gente for pensar, né, é algo muito próximo, né, isso vem da onde, né, e a inspiração, aquilo que a gente já falou, a gente falou aí do contexto europeu, né, aquela Constituição alemã, né, a Constituição de Weimar, que antecedeu aí, hoje não é mais a Constituição de Weimar, né, lá tem a lei fundamental alemã, que veio depois da Segunda Guerra, mas a Constituição de Weimar é um grande marco aí, que trouxe, né, essa onda de direitos sociais para
dentro do Estado, né, como obrigação. Lembrando sempre aquilo, né, que o Estado ele não é mais constituído pela força, ele é constituído pelo direito. O direito impõe isso ao Estado, né, ele é obrigado a seguir essas diretrizes. A Constituição de Weimar, né, é interessante lembrar isso, ela se inspira na Constituição mexicana de 1917, né, então dá para dizer que o México aí tem um papel bem relevante aí nesse Estado social, esse Estado social de direito, que faz nascer essa segunda geração, né, ou dimensão aí de direito. Bom, isso no início do século XX, o direito evolui, e aí a gente está falando de algo bastante recente, né, que é o contexto que foi colocado a nossa Constituição. A nossa Constituição, de 1988, né, então a nossa Constituição, ela nasce em cima de um terceiro momento do direito, né, em que o direito, e aí automaticamente o Estado, ele não está mais preocupado somente com o seu, né, momento, o momento presente, o momento aí, vamos dizer assim, o momento atual de subsistência aí da humanidade. O direito, ele passa a se preocupar com a questão futura, né? Então nasce aí o problema, né, ou a questão de proteção ao meio ambiente, principalmente, né? Então, na década de 80, esse movimento avança, a nossa Constituição incorpora uma série de elementos que vêm trazer a questão do desenvolvimento. Então, vejam, o Estado, no primeiro momento, protege o indivíduo. Num segundo momento, esse Estado surge para dar meios, né, de desenvolvimento desse indivíduo, da trabalho, da moradia, da saúde, da lazer, da educação. Agora chega num terceiro momento, uma terceira geração, em que o Estado, além de fazer tudo isso para o indivíduo, ele tem que pensar no desenvolvimento, o progresso da comunidade como um todo, né? Então vejam que aqui a gente está falando da proteção ao meio ambiente, a gente está falando direito ao desenvolvimento, o direito, aquilo que a gente chama de direitos coletivos, né? Então os direitos transindividuais. Então, vejam, é nesse momento, na Constituição de 88, agora já no Brasil, que se criam situações, por exemplo, a função social da propriedade, né? Até então não tinha esse conceito, né? Então, vejam, função social da propriedade, o que é isso? É uma preocupação para que essa propriedade ela seja utilizada não só visando o bem do dono, né, do proprietário, mas sim de toda a comunidade. Aquilo, você tem um imóvel, você tem um terreno num bairro residencial. Você pode ir lá e construir né, ou alugar aquele terreno com um lixão, para as pessoas jogarem lixo lá, ou para a prefeitura jogar lixo lá. Não, não pode. Né? Então, veja, mas o terreno é meu, eu não faço o que eu quiser com ele. Não, você não pode fazer o que quiser com ele, porque existe toda uma questão regulatória, existe todo um contexto em que você tem que dar o uso daquele terreno de acordo com a área de zoneamento da cidade. De onde surge a origem disso? É essa preocupação, né, ao desenvolvimento, ao progresso, ao meio ambiente, ao uso racional, né, de acordo com a função social daquilo que as pessoas têm. Né? Então, nós vivenciamos desde 88, e detalhe, né, essa Constituição de 88 é a que vale hoje, e detalhe, a Constituição de 88, ela não elimina, ela não deixou de reconhecer os direitos individuais da primeira geração, não deixou de reconhecer os direitos sociais, mas sim ela acrescentou esses direitos de terceira geração. Né? Então, nós temos aí uma preocupação muito grande, especialmente com o meio ambiente. Né? Então, nós tivemos, na década de 80, talvez a primeira grande onda de
preocupação aí com a questão da sustentabilidade, né? A primeira grande onda aí de congressos, de estudos, de alertas de entidades de que a coisa continuasse como estava, né, não haveria aí uma humanidade num futuro próximo, né? Então, inclusive no Brasil, nós tivemos lá em 91, 92, a ECO, né, 91, foi um grande congresso internacional, né, uma conferência aí, tratando do tema, foram assinados tratados naquela época, sempre pensando. Então, o meio ambiente, ali na década de 80, 90, foi quando despertou essa consciência. O direito, dentro, né, da Constituição, exige isso do Estado, né? Então, o Estado, ele é obrigado a seguir, e surgem outras situações também, né? Essa proteção do direito transindividual, né? Esse direito transindividual é aquela noção coletiva. Então, nós temos, nesse momento, por exemplo, a criação e o desenvolvimento do Código de Defesa do Consumidor, em que o consumidor ele não é tratado só individualmente. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, surge a noção aí de entidades que podem proteger esse consumidor. Que é bastante ativo é a questão do PROCON, né? Então, vejam, associações e entidades podem questionar, podem ajuizar ações, podem notificar e podem multar empresas, não porque um consumidor foi lesado, mas porque a atuação daquela empresa está lesando a coletividade, né? Está violando essa ideia do progresso, ao desenvolvimento, a questão do cuidado, né, ao coletivo, à comunidade. Isso surge aqui, né, nesse momento, década de 80, 90, e aí já é bastante forte dentro do direito brasileiro com a Constituição. Então, vejam, naquela noção inicial do Paulo Bonavides, né, que eram as primeiras 3 gerações, as primeiras obras, né, os primeiros livros sobre o tema, ele parava por aí, né? Ele falava das 3 gerações e chegava até a Constituição de 88, né? Então e aí sim fazia aquele vínculo com o tema, o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Esse aqui, essa terceira geração, seria a fraternidade. Pois bem, de 88 até hoje, nós temos 30 anos, né? A coisa já evoluiu bem de lá até aqui. Então, a noção do Paulo Bonavides, ele mesmo atualiza isso, e traz mais 2 gerações adicionais, né? A questão da democracia, né? Então, a democracia, ela surge ali no início dos anos 2000, especialmente em razão aí da questão da globalização, né? O impacto aí, a necessidade da democracia estar protegida pelo direito, né? Então surge a 4ª geração de direitos, ou 4ª dimensão dos direitos, atrelada a essa noção, né? A noção aí de com a globalização, né? A questão do pluralismo, a questão da política estar em evidência, principalmente pelos meios de comunicação, a internet que estava surgindo naquele momento, né, se reforçou muito a questão de que a democracia, ela sempre deve pautar aí o pluralismo, né, a aceitação do diferente, né, tem que estar aí protegido pelo direito e, naturalmente, protegido e o Estado deve desenvolver políticas, né, para proteger esse tipo de ideal, né? Então, isso surge, avança no decorrer da década de 1990, início dos anos 2000. E aí, né, um marco aí bastante importante no mundo, que tem já de cara uma relevância grande, inclusive nessa ideia de dimensões do direito, que faz nascer aí o direito à 5ª geração, o direito à paz, né? Vejam, em 2001, né, então a gente está falando de 19 anos, em específico aí um dia 11 de setembro, né, todo mundo sabe, quem
já tinha discernimento, vai lembrar dessa data ao vivo. Quem não lembra, ou é novinho, né, vocês estão começando aí na faculdade, alguns de vocês devem ter 19 anos, mas, enfim, dia 11 de setembro de 2001, né, teve aquele atentado às Torres Gêmeas, também ao Pentágono, outro avião que ia para a Casa Branca foi abatido não, né, foi, o pessoal que estava dentro do avião conseguiu impedir aí que ele fosse para a Casa Branca. Enfim, os Estados Unidos, né, foram alvo aí de um atentado terrorista, de uma dimensão nunca antes percebida, vista ou imaginada. Isso fez eclodir, isso mudou, né, radicalmente aí toda a questão de segurança no mundo, né, no mundo. Então, os Estados Unidos se fecharam. Hoje, para você ir para os Estados Unidos, hoje não, né, desde aquela época, para você ir para os Estados Unidos, você depende de entrevista, depende de autorização, depende de visto, depende de, enfim, e você, né, se você chegar lá nos Estados Unidos e eles olharem para a tua cara e desconfiarem de alguma coisa, eles vão te mandar de volta e não tem o que fazer, né? Então, assim, fez eclodir no mundo toda a questão de segurança, de terrorismo e tudo mais. Em razão desses atentados, aquilo foi, né, imagine, né, a maior potência do mundo foi ameaçada. Houve aí uma grande aclamação pública, inclusive, fez reeleger o presidente dos Estados Unidos daquela época, para, né, inclusive, movimentos militares aí. Então, gerou uma tensão muito grande no mundo, e chegou-se, né, muito próximo de alguns conflitos, inclusive, né, depois acabou evoluindo, tivemos a guerra lá no Iraque, tudo mais, o Afeganistão, que foi sitiado pelos Estados Unidos. Então, teve uma tensão grande e se temeu muito pela paz, né. Então, a última geração, essa geração aí dentro dessa estrutura do Paulo Bonavides, traz a questão da paz, né, a paz como sendo aí a última gama de direitos a serem protegidos nesse momento. E aí sempre naquela lógica, né, nunca abandonando as etapas anteriores, né, nunca deixando de considerar e existir a primeira, segunda, terceira e quarta geração, né, as coisas foram somando. Então, nós temos aí essa ideia, né, essas noções do Paulo Bonavides, que estão aí de geração de direito, né, então nós temos aí esses aspectos a serem considerados. Bom, antes da gente avançar, perguntas, diga, pode falar. A professora de Direitos Difusos passou para a gente que tem a sexta geração, direito à água, uma coisa assim. Do Paulo Bonavides eu não vi a obra dele, né? O que acontece, sim, muita gente se aproveita dessa noção dele e atualiza, né? Vai atualizando. É que o Paulo Bonavides já está bem velhinho, já está, enfim, nem sei se escreve ainda, acho que não está mais escrevendo. Então ele parou por ali. Eu até vou dar uma checada aí, porque eu reconheço que não li aí a última versão do livro dele. Eu li até a versão, acho que 2015 do livro dele, então não tinha ainda, né? Pode ser que surja, mas é muito comum as pessoas aí adicionarem e atualizarem, né, essas noções. Mas eu vou confirmar qualquer coisa, eu comunico vocês nas próximas aulas aí, se o próprio Paulo Bonavides adicionou aí a questão da água. Pode ser, né? Eu não descarto não, porque essa coisa sempre está avançando, né? Sempre atualizando. Bom, deixa eu ver o chat aqui. A Bruna fala, então, a dimensão da análise seria que a proteção aos interesses, conforme foi passando, então foram gerando novas dimensões, é isso aí. Foram novas dimensões, né? Imagine que é um círculo que foi aumentando, né? É um círculo que foi aumentando, e cada mudança ele gera um círculo maior e maior e maior, né? Então é a gama, né? A amplitude de direitos que foi se alargando aí para proteger cada vez mais situações, né? Então essa
Essa é a ideia das dimensões. Bom, então vamos avançar aqui para o segundo tema dessa nossa aula, né, a segunda verificação que a gente tem, a questão da dicotomia, né? Então, vejam, aí também é uma separação, também é uma divisão, também é uma ideia doutrinária, né, que acaba resplandecendo na prática, ou seja, acaba, né, surtindo efeitos práticos. É que nós temos no direito, basicamente, duas linhas de atuação, né, e vocês aí, como estudantes, em algum momento vocês vão, talvez, ter que optar por uma delas, né, porque o direito hoje é tão complexo que a gente não consegue ver de tudo bem, né, se você quer se aprofundar em algum assunto, você é obrigado aí a eleger, né, uma das linhas aí dentro do direito. E uma das formas da gente conceber uma divisão dentro do direito é o direito público e o privado, né? Então, vejam, nós temos aí duas grandes linhas de atuação dentro do direito, né? O Estado de Direito aí, ele se divide basicamente em dois grandes grupos: o grupo do direito público e o grupo do direito privado. Então, nós temos, né, primeiro, essa ideia do direito público. Esse direito público, ele vai trazer quais disciplinas, né? Todas aquelas que envolvem uma participação do Estado, né? O Estado atuando ali, inclusive como particular, né? Então, nós temos ali o direito tributário, o direito administrativo, direito ao meio ambiente, temos lá o direito, né, toda a parte penal, em que vai ter o Estado aí tutelando, né, as penas, né, o Ministério Público ali envolvido. Nós temos uma linha que é o direito público, né? Esse direito público, ele é permeado por vários princípios, várias ideias, várias situações que colocam, né, o Estado como acima do particular, né? Já que o Estado, ele é o social, ele é a nossa estrutura, e no Estado de Direito é o Estado que dita as regras, nós temos, né, dentro do direito público, toda uma estrutura que vem trazer aí, que é o Estado em uma relação hierárquica frente ao particular, né? Então, é o Estado lá em cima, o particular logo embaixo, trazendo aí, né, princípios próprios. E um principal princípio aí talvez seja a supremacia do público sobre o privado. Então, é uma linha de atuação. Então, a gente vê aí os escritórios, os advogados especialistas, né, eles acabam indo pela linha do direito público, eles não se arriscam muito no direito privado. O direito privado vai ter uma outra lógica, né, que vai entrar aí a questão civil, a questão de família, a questão de consumidor, enfim, a relação do direito, né, ou é o direito que vai tratar, que será negociado entre particulares, né? Então é aquilo, você vai lá comprar um carro, está comprando o carro de uma loja, é um particular, de certa maneira existe uma igualdade, né? Não existe aí uma prevalência, não existe, a gente não pode considerar juridicamente que um está acima do outro, não, é uma negociação, é um acordo, né? É um negócio que é realizado em certo tom de equilíbrio, né? Existe um certo equilíbrio. As relações privadas, elas acabam sendo conduzidas aí por uma série de direitos e princípios específicos, né, que é o equilíbrio contratual, é a autonomia da vontade, é aquilo que está no contrato deve prevalecer, enfim, são grandes ramos de atuação. E aí vem a palavra dicotomia, né, a ideia de que dentro do direito existiria o direito público e, do outro lado, o direito privado, né? Então, dicotomia é isso, né? De dois lados, duas vertentes, ou seja, nós teríamos no direito o público e, do outro lado, o privado, uma separação entre os dois. Pois bem, né? Como é que se dá essa separação, né? Como é que nós temos essa diferenciação dentro do direito?
E aí vem o Norberto Bobbio, né, que é um jurista italiano, um dos mais famosos aí, talvez, depois do Kelsen, é o que é mais mencionado, estudado aí nessa parte geral, né, teoria geral do direito, introdução às normas e tudo mais. Então, o Bobbio, Norberto Bobbio, ele traz aí, né, enfim, tem vários livros, e uma delas ele trata sobre essa questão da diferença entre o público e o privado, né, como é que se dá essa diferença. Aí ele traz sobre 3 critérios, sobre 3 ângulos de análise, sobre 3 perspectivas, né. Então, a primeira forma, né, e a primeira situação que o Bobbio traz, que separa o público privado, é a questão entre a igualdade e desigualdade das partes que estão se relacionando, né. Então, qual que é a ideia do Bobbio? Ele fala assim, olha, se eu olhar sob a ótica da igualdade, a relação de direito público, existe uma hierarquia entre o Estado e o cidadão, né? Não há igualdade na relação de direito público. Na relação de direito público, o que impera é a desigualdade, né? Porque o poder público, o Estado, nesse caso, está acima do particular. Então, não existe igualdade numa relação de direito público. Na verdade, no direito público existe a desigualdade. E teria que ser assim mesmo, porque o Estado, de certa forma, ele representa a sociedade é mais importante que um único indivíduo, né? Então, o Estado tem que estar acima desse indivíduo. Já na relação do direito privado, entre os cidadãos, né, particulares, aí sim a gente pode falar de igualdade, né? Então, sob a ótica da igualdade, né, aquele princípio de que todos são iguais perante a lei, só se aplica nessa noção de direito privado, né, porque é ali que tem a questão do equilíbrio, ali que tem a questão da igualdade, né. Então, vejam que se a gente olhar, né, a diferença do público e privado, sob a ótica da igualdade, a gente vê que, de um lado, temos uma relação desigual, hierárquica, né, e do outro lado nós temos uma relação paritária, né, em que não há aí uma sobreposição de um frente ao outro, uma relação equilibrada. Além disso, né, essa é a primeira forma de se conceber essa diferença de público e privado. A segunda forma de se conceber é sob a ótica da legalidade. O princípio da legalidade, né, e o próprio nome traz, legalidade no sentido de lei, tá? Então, sob a ótica de como se aplica a lei a essas partes, né? Como se aplica o ordenamento jurídico, as regras jurídicas se aplicam no direito público e em contraposição ao direito privado, né? Então, vejam, no direito público, sob a ótica da legalidade, qual é a noção geral que deve prevalecer? No direito público, o Estado, as partes que atuam com o Estado, eles só podem fazer aquilo que está previsto em lei. Então, veja, expressamente determinado em lei. Isso significa o quê? O poder público ele é vinculado, ele só pode fazer o que a lei exige que ele faça, né? Então, ele tem uma atuação vinculada. Isso se contrapõe com o direito privado. Qual que é a lógica do direito privado, da relação privada? As pessoas podem fazer tudo que gostam, né, tudo que desejam, desde que não esteja proibido em lei, né? Então, vejam a diferença. No direito público, o Estado só atua de forma vinculada ao que a lei lhe determina, né? Então, o Estado ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Já no direito privado, a gente pode fazer tudo, desde que não seja proibido em lei, né? Então, vejam que existe uma diferença aí. No direito privado, a gente tem liberdade para fazer o que quiser. A gente só não pode fazer algo contra a lei. Mas eu posso inventar qualquer coisa, não existe nem ideia na lei, e eu posso fazer aquilo, né? Então, nós temos liberdade. Um exemplo, né, bastante atual e recente é a questão aí
dos aplicativos, né, de Uber, Cabify e tal, vejam, uma questão privada, né, e não existia lei regulando isso quando surgiu, não existia nada no direito prevendo o aplicativo de compartilhamento aí, de transporte. Então, vejam, pode fazer isso? Pode, porque a lógica do direito privado é essa, pode-se fazer tudo desde que a lei não proíba. Aí o que aconteceu, né? Surgiram os aplicativos, a lei correu lá e regulou, colocou limites e proibiu algumas situações, mas até então se podia fazer, porque a lei não proibia, né? Então se fazia do jeito que gostaria. Já o direito público é diferente, o direito público ele só vai poder atuar como a lei expressamente determinou, né? Então a cobrança de um imposto, por exemplo, o Estado ele só pode cobrar aquele imposto exatamente nos limites, né, de valor, de quantidade, de pessoa, enfim, que a lei colocou. Ele não pode dar um passo fora daquilo, porque se ele der um passo fora daquilo, ele está cometendo aí uma ilegalidade, né? Então, o Estado não tem liberdade de atuação. O Estado ele tem uma atuação vinculada, que é diferente do direito privado, né? Então, vejam que, sobre a perspectiva... Oi, pode falar, diga lá. Fazendo uma intervençãozinha. Claro. Você acha que daria certo, por exemplo, hoje a gente tem aí as leis nacionais aí que regem toda a população do país. Daria certo leis internacionais que regeriam também aí o comportamento dos indivíduos em cada um de seus países? Exemplificando melhor, por exemplo, os costumes da China em comer determinado tipo de animal acabou causando uma pandemia. Se foi exatamente isso. Sim. Será que uma lei internacional que obrigasse a mudar esse tipo de cultura daria certo? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Então, essa questão de leis internacionais, ela esbarra sempre na questão de soberania, né? Então, dentro do cenário internacional, todos os estados, países, né, eles estão no mesmo degrau, né? Eles não existe, teoricamente, né, a gente sabe que tem país mais importante que o outro, mas teoricamente é tudo tudo num plano horizontal, não existe um estado que esteja acima de outro. E cada um desses estados tem aquilo que a gente chama de soberania, né? Inclusive a gente já mencionou aí. Então, vejam, não existe um organismo acima dos estados, né? Um organismo que possa reduzir a soberania de cada um dos estados. Isso significa o quê? Né? Que a adesão a essas normas internacionais que já existem, né? A gente tem a ONU, a gente tem organismos de relação de trabalho, a OIT, nós temos de questões comerciais, como a OCDE, já existem organismos internacionais que colocam diretrizes, colocam parâmetros, colocam aí ideias a serem seguidas, só que elas só viram lei e elas só podem ser impostas a um país se aquele país concordar com aquilo, né? Não pode ser algo imposto de cima para baixo, né? Não existe hierarquia. Então, acaba sempre sendo um consentimento, né? Acaba sendo aí por um tratado, um acordo, em que o país acaba aderindo a essa noção. Qual que é o detalhe, né? A gente vê que muitas vezes esse país que não adere a um tratado ou a essa diretriz internacional, ele acaba ficando isolado, né? Muitas vezes comercialmente, né? Ele acaba ficando isolado aí, e aí ele, de certa maneira, sofre uma sanção, mas é econômica, né? A sanção, ela nunca é mais do que isso. Vamos pegar o exemplo da Coreia do Norte aí, ou do Irã, né? O que acontece? Existem tratados internacionais para não difusão aí da energia atômica, né? Da bomba atômica. O que acontece? O Irã, a Coreia do Norte e tudo mais, eles, de certa maneira, e parece que tudo indica, eles desrespeitam esses tratados, essas noções internacionais. O que acontece? Os países que estão e ingressaram nesse tratado, eles criam restrições econômicas àqueles países, né? Então, aquele país sofre economicamente.
Então, qualquer produto de lá sofre uma taxação extra, qualquer negociação com aquele país sofre restrições, cidadãos não são bem-vindos, enfim, sofre uma série de restrições, mas não se pode impor, né, não se pode impor aquela norma para aquele país, né, ele tem que ser deliberado. O que existe diferente são as comunidades entre países, e aí a gente tem só o exemplo da Europa, em que cada país aceitou, né, e aí foi um tratado também, os países também aceitaram, então não foi imposto, foi negociado, e esses países europeus, eles se submetem a uma legislação comum, e existe um tribunal europeu, né, então aí sim existe uma instância acima daqueles países que pode condenar o país, pode multar, pode criar restrições. Mas aí a origem continua sendo um acordo, continua sendo aí uma deliberação de cada país, né? Então, é um assunto bem atual e bem complexo, né? E difícil, né? Então, acaba sendo aí, eu não digo utopia, né? Mas eu vejo como algo bastante distante aí, uma legislação internacional que todo mundo seja obrigado a seguir, né? Eu vejo que a gente está bem distante, e pior, né? Eu vejo que a gente está cada vez mais distante. Eu acho que na década de 90, a gente esteve um pouco mais próximo disso. Infelizmente, com a questão dos atentados terroristas, houve uma polarização ainda maior entre o mundo árabe com o mundo ocidental, agora a China com o mundo, né, com os Estados Unidos, a Rússia, né, então, assim, eu vejo que está polarizando mais do que unindo, né, esses países de interesse. Então, eu vejo como uma utopia, né, mas, enfim, vamos torcer para que a coisa avance. Bom, avançando aqui, então, um terceiro critério, né, e esse é um critério muito mais simples, talvez, de se apurar a diferença do público-privado, mas essa terceira acepção aqui simplesmente vai olhar quem está negociando, o tal do critério subjetivo, né, e aqui nós temos uma diferença bastante simples, que eu já antecipei, que no direito público a gente sempre tem a figura do Estado, né, a figura do Estado, não só do Estado, né, a União. Aí a gente coloca municípios, aí a gente coloca autarquias, né? Então, lá o INSS, tem lá o Inmetro, tem lá a vigilância sanitária, então, é o Estado no sentido amplo, né? Figura estatal. E já no direito privado, tem a ausência de um desses poderes públicos, né? Então, é só sobre a iniciativa privada. Isso formata, né, o conceito clássico aí de dicotomia, né, essa separação, essa segregação. Essa dicotomia, né, esse slide ficou um pouquinho pequeno, aí acho que vocês não vão conseguir ler direito, mas enfim, baixem lá o material no Ava, né, vocês conseguem ver melhor. Mas enfim, essa dicotomia entre o público e o privado, ela foi muito presente no Estado liberal, aquela primeira noção de Estado que vem até o início do século XX, né? Então, até o século XX, existia, sim, né, essa diferença muito evidente entre o público e o privado, né? Aquilo que era privado é problema do particular, né? Aquilo que é privado é algo que tem que o privado resolver, né? O Estado não tem que pôr o dedo nas relações privadas. O Estado, ele tem que se preocupar com as relações de direito público, né? Relações de direito privado, você foi lá e assinou um contrato, o problema é de você que assinou esse contrato, né? O Estado não tem que se meter nessa discussão. Então, havia, né, aí dentro, né, dessa história, uma primazia aí do privado, né? Então, o privado, ele tinha, né, uma força muito grande, as relações que eram realizadas os particulares, né, elas se sobrepunham, elas estavam acima até daquilo que o Estado estava fazendo, né,
a relação de poder, né, a estrutura de governo. Então, o privado ele tinha aí uma força muito grande e foi reduzida, bastante reduzida, e hoje cada vez mais reduzida, com a mudança do Estado, com a mudança, ou seja, com a segunda geração de direitos, que daí evoluiu para a terceira, quarta, quinta, se tiver a sexta, né? Então, o público hoje é muito mais presente do que o privado, né? O público hoje, ele interfere com muita força, inclusive nas relações privadas. O que nós temos hoje, né? Vamos pegar um exemplo. Você vai, entra na internet e compra um celular lá do Submarino, né? Aí você recebe aquele celular na sua casa, ele está com defeito. O que acontece? Você tem o direito de buscar assistência técnica e tudo mais, enfim. Aí você liga lá para o Submarino, ele fala assim, olha, meu amigo, já se passaram 3 meses e a garantia legal já era. Agora o problema é seu, né? Se vire com esse celular. Vejam, é assim que funciona, né? A empresa, ela pode ignorar, ela pode simplesmente não ir atrás e não verificar o que está acontecendo com o celular, não. O que essa empresa vai ter que ver? Ela vai ter que ver se aquele defeito não é decorrente de um vício que existia no uso normal do aparelho, né? Aquilo que a gente chama de vício oculto. Então, veja, o celular ele poderia ter um defeito de fabricação, que ele só se revelou 5, 6 meses depois que você recebeu esse aparelho. Vejam, por que a gente tem esse direito? Por que isso surge aí como um direito nosso e por que a B2W ela não vai dizer o problema é seu, se vire? Ou não deveria dizer isso? O Submarino, né, o nome dele é B2W, tecnicamente, mas enfim, por que o Submarino não pode dizer isso? Porque existe uma norma jurídica que vai pôr, né, uma obrigação do Submarino fazer isso, e se ele não fizer isso, ele tem uma série de órgãos de fiscalização que vão impor penalidades se o Submarino não fizer isso, né? Então, veja, é o poder público olhando sobre a relação privada, nesse caso de consumo, e fiscalizando, né? Olhando, né? Verificando se, né? Muitas vezes você pode ter até assinado um termo concordando com isso, mas o fato de você ter assinado esse termo não significa que você está abrindo mão dos seus direitos, né? E esses direitos de consumidor são direitos previstos em lei. Então, alguns direitos, e a grande maioria deles, você não pode abrir mão, né? Por exemplo, eu vou te vender o celular, mas você assina aqui um termo que você abre mão de qualquer pedido de dano moral. Você não pode fazer isso, né? Você pode até assinar, só que aquele documento não tem validade nenhuma. Ou seja, existe uma norma do poder público olhando por cima dessa relação privada, vendo que não há abuso do direito, né? Então, vejam, você negociou lá com o Submarino e você assinou um termo, né? Se fosse lá naquele Estado liberal, na primeira geração de direitos, azar o seu, você assinou. Hoje não, né? Hoje você pode assinar um termo, mas aquele termo não pode não ter validade nenhuma. Aquele termo, ele pode simplesmente ser nulo, né? Porque ele contraria princípios e diretrizes do poder público, né, que o Estado brasileiro coloca para aquelas relações privadas, né? Então, nós temos isso em vários ramos do direito, né? Nós temos aí nas relações de trabalho, nós temos aí em vários aspectos dentro do nosso direito, né? Então, o que é isso? É o poder público, é o Estado fiscalizando, né, e muitas vezes integrando essa relação particular, né? Então, o público ele acaba ganhando uma força muito grande aí dentro desse nosso cenário atual. E aí a gente entra, né, no último item aqui, sobre o momento atual que nós temos dentro do direito, né? Hoje, e em razão dessa interferência que o Estado faz em praticamente tudo aquilo que o particular negocia,
né? Então, o Estado está presente em tudo, né? Toda a função social, a regulação, as normas aí, os princípios, eles afetam praticamente tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz. E aí surge essa discussão, né? Inclusive essa discussão se é possível hoje em dia separar o público do privado. Muita gente diz que não, né? Muita gente diz que não, porque hoje o privado também é público, né? A sociedade é uma só, o Estado protege a sociedade como um todo. São os direitos aí da coletividade. E tudo isso, né, está justificado, né, dentro aí da nossa Constituição, que a gente pode resumir na busca da dignidade da pessoa humana. Então, hoje, nesse momento que a gente vive, não se admite mais você, dentro de uma relação privada, desvirtuar as noções de dignidade da pessoa humana. Não, o Estado, toda vez que houver um desequilíbrio, toda vez que houver um avanço sobre essa questão do ser humano, a gente vai ter aí a interferência do Estado. Então, hoje, né, hoje, eu digo agora, nesse momento histórico, né, desde 88, vamos colocar aí para frente, a gente não consegue mais dizer que o público é público e o privado é privado. Sempre vai ter, dentro do privado, uma interferência do público. Não tem mais como segregar 100%, como fez o Bobbio, né, nessa teoria dele. Não, sempre vai ter o Estado fiscalizando o privado, né? Então, nós temos, dentro da dignidade da pessoa humana, a noção de que o direito civil, ou seja, as relações particulares, elas são também de cunho constitucional, sempre vai ter a presença do Estado. A questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a gente já vê no próximo slide, em que os direitos fundamentais, né, a dignidade da pessoa humana, ela também tem que ser observada nessa relação entre particulares, né? Então, horizontal porque são os particulares, estão no mesmo nível. Então, na hora de se contratar, os particulares, quando contratam, eles também têm que obedecer os direitos fundamentais. O direito fundamental não é algo só do Estado observar com relação ao particular. Entre os particulares também tem que ter essa verificação. O direito civil não é só olhar o Código Civil, né? Então é descodificar, é olhar todos os princípios, né, que vão trazer aí a dignidade da pessoa humana, né? Então nós teríamos aí os microsistemas sob a égide sempre da Constituição. Por que Constituição? Né? A gente fica falando Constituição, Constituição. Porque é na Constituição que estão os grandes princípios que protegem aí a dignidade da pessoa humana, né? Então vocês vão ver isso no mês que vem, Direito Constitucional 1, são os direitos fundamentais, vocês vão ter uma noção de tudo que está envolvido aí. E a questão da supremacia da Constituição, né, que a gente já falou, a Constituição está lá em cima, tem que ser obedecida por todos, né? Então não dá para pegar um pedaço do direito civil e fique fora dessa ideia da supremacia da Constituição, né? Então, tudo isso vem trazer aí que hoje não existe o público e o privado independente, autônomo e um sem tocar o outro, não. O privado hoje acaba sendo, né, moldurado, acaba sendo alterado e aplicado de acordo com as normas aí do direito público, né? Então, não dá mais para dizer que existe um direito privado, essencialmente privado, nas nossas relações do dia a dia. Aqui o último slide é só para trazer, né, aqui eu coloquei o asterisco, para explicar essa questão da eficácia horizontal, aqui, né, nesse último slide, as três ideias que fundamentam aqui. Horizontal, quando a gente fala eficácia horizontal, é porque a gente está no plano dos particulares, né, a ideia de que dois particulares estão no mesmo nível. A eficácia vertical é quando tem um Estado, né, o Estado está no nível superior, então a eficácia é ali, não se discute que ela é total, né, então a discussão é a eficácia horizontal, né, entre dois particulares no mesmo nível, tá? E aqui existem as três teorias, e a que vale hoje é a terceira, né? Então existe uma teoria que fala que não existe eficácia horizontal, que entre os particulares não se aplicam, né, aquelas noções da dignidade da pessoa humana. Tem a teoria aqui da eficácia indireta,
né? Então, eles são verificados aí com uma certa restrição, né? Alguns direitos se aplicariam, outros não, né? Conforme cada situação. E a terceira teoria que prepondera, que vale hoje, é que sim, né? Entre particulares, ou seja, eficácia horizontal, pessoas que estão no mesmo nível, a eficácia dos direitos fundamentais é direta, se aplica sim em qualquer situação. Os particulares têm que observar aquelas normas fundamentais da Constituição, né, que é o que prepondera hoje. Então, basicamente, essa questão aí da dicotomia, né, essa separação entre o público e o privado, avançam, né, também nessa noção atual que nós temos do direito hoje, que ela é bastante completa, ampla, né, a gente está aí na quinta, sexta geração, ou seja, são direitos e mais direitos que foram incorporados dentro do Estado, devem ser aplicados a todos, né, inclusive entre particulares. O público está dentro do privado em qualquer situação. Né? Então, basicamente, esses são os slides de hoje aí. Esse é o conteúdo de hoje. Né? Não sei se sobrou alguma dúvida, se existe aí algum apontamento. Vocês vão pensando, né? Sempre aquele recadinho geral, não esqueçam da atividade de frequência. Então, já está aberto aí para vocês. Né? Vocês têm aí até quinta-feira, às 23h59, para responder. Né? Não esqueçam aí que ela vale a presença e vale a nota também, né? Aquela fração de nota já está ativada aí, deixa eu ver se alguém já tentou fazer, ou já fez. Sempre tem uma pessoa que faz bem rapidinho, né? Mas, enfim, aberta aí até quinta-feira, 23h59. Bom, pessoal, se não há dúvidas, se não tem nem nada a comentar, sempre tem lá a questão do e-mail, né? Se vocês quiserem mandar lá no AVA, uma dúvida particular, eu fico à disposição. Se não tiver, agradeço a paciência, agradeço a colaboração, né? Agradeço o tempo de vocês. E aí, semana que vem, no mesmo estilo, no mesmo jeito, né? Às 7h30 a gente volta aí com a próxima aula. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, agradeço a todos e até, né? Cuide-se. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Imagine. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, professor.